Deuteronômio, capítulo 18, a partir do primeiro versículo, diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso, não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas, porque o Senhor, o teu Deus, o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir o nome do Senhor, o seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. Igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Amém, irmãos? A igreja pode sentar, com a graça de Deus. Amados, nós estamos falando sobre o reino sacerdotal. Vimos que a igreja, ela é o cumprimento do plano e do projeto de Deus. Isto é, Deus, ele chama Israel como o início desse projeto. Israel nunca foi o fim, nunca foi o propósito final de Deus. O propósito final de Deus sempre esteve com a igreja. É por isso que Jesus, lá em João, no capítulo 3, ele vai falar, naquele texto que a gente conhece de cor e salteado, é João 3,16, Salmo 23, né, que são os textos mais conhecidos e aclamados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, ele não deu Jesus apenas para Israel, ele deu para o mundo, para que quem cresce fosse salvo. E lá no final do capítulo 3, lá no verso 36, se eu não estiver enganado, Jesus vai falar assim: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. O que isso quer dizer? A salvação é única e exclusivamente em Jesus. A salvação é só por ele, é por intermédio dele, e ponto. Pode crer em todas as normativas do Antigo Testamento, pode achar interessante, pode ser praticante. Se não tem Jesus, não tem salvação. Amém? Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, entendemos que o ofício sacerdotal, o reino sacerdotal, se cumpre na igreja. A gente viu na semana passada que 1 Pedro 2 traz essa síntese. Nós somos geração eleita, povo sacerdotal, nação santa, povo adquirido por Jesus, por Deus. Então, o sacerdócio, ele se cumpre na igreja. Tudo que a gente vê relativo ao sacerdócio no Antigo Testamento vai ter uma representação, vai ter um ensino, vai ter uma reflexão para como a igreja deve se posicionar. A identidade da igreja, irmãos, ela não se resume só às quatro paredes, não se resume só a uma denominação. A identidade da igreja não se resume a um movimento teológico, não se resume a uma ideia teológica, a um seminário teológico. É muito mais profundo do que isso.
É por isso que a vida cristã hoje ela é muito rasa, porque a gente não se conhece. A gente não entende por que a gente crê no que a gente crê. A gente não reconhece, não entende o porquê o que a gente vive, o que a gente vive. Por isso que o próprio apóstolo Pedro também vai falar: crescei na graça e no conhecimento. Em outro momento ele vai falar assim: estejam sempre prontos a responder a quaisquer que queiram saber qual é a razão da vossa esperança ou a razão da vossa fé. Porque nós precisamos entender o porquê nós vivemos igreja, o porquê nós somos o que somos, o porquê depois de confraternizar, depois de uma festa como a de ontem, a gente sai tarde daqui, fui dormir depois de meia-noite e estava aqui 7 horas da manhã, deixando tudo pronto para iniciarmos o culto. Isso tem um propósito por trás, tem um objetivo por trás, tem uma essência, e a gente precisa entender como isso funciona. Os levitas, eles são aquela tribo que a gente falou na semana passada, que foram separadas por Deus para iniciar o conceito sacerdotal. A tribo de Levi, ela vai representar a igreja, vai representar o povo de Deus, que foi separado do mundo. A tribo de Levi é a tribo mais distinta. A gente tem no imaginário, né? A tribo de Judá. Por quê? Porque o Messias veio de lá. Só que na prática, a tribo mais distinta, mais diferente é a tribo de Levi. Por quê? Vocês vão reparar comigo no versículo 1 do capítulo 18, que Moisés escreve assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. O que ele está dizendo aqui? Os levitas, a tribo de Levi, e levita não é quem canta na igreja, amém? Levi, não é. Tem problema? Pode chamar, mas não é. Levita, às vezes, vem algum engraçadinho, né? Querendo mostrar que faz, querendo mostrar que faz. Eu sou levita. É levita, tu voa? Então levita para mim ver, vai. Não é esse o conceito. O levita, é mais de levita quem limpa o banheiro da igreja do que quem canta. Você sabia disso? Porque o levita, ele tinha essa missão de cuidar do templo, da estrutura, das coisas do Senhor. E Moisés, ele começa dizendo: a tribo de Levi não vai ter herança em Israel. Em outras palavras, não vai ter uma herança aqui nessa terra. A tribo de Levi não pode ter apego territorial. A tribo de Levi não pode ter um apego material. A tribo de Levi não pode olhar para o aqui e para o agora. Porque a tribo de Levi não tem origem aqui. A tribo de Levi tem uma origem eterna. O conceito sacerdotal começa no céu, com a adoração que existe no céu, com o serviço que existe no céu. O Senhor estabelece Adão na terra e tem um relacionamento próximo com ele. Ele se revela, ele se manifesta a ele. Quais das tribos tinham esse ofício de ver a manifestação de Deus no templo, no tabernáculo, no lugar santo, no santo dos santos? Os levitas. Os sacerdotes, o sumo sacerdote. Essa prerrogativa é da tribo de Levi. A tribo de Levi já tem o maior de todos os presentes. E qual é esse presente? É o próprio Senhor. Por isso, não pode ter um apego na terra, não pode ter um apego material. Números 35:2 diz: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem. E também aos levitas dareis arrabaldes ao redor dessas cidades. O que ele está dizendo aqui? Olha, a tribo de Levi não vai ter uma região. Você pega, lá em Josué 21, tem a repartição de toda a terra para cada tribo. Rúben, Simeão, Judá, todas têm uma parte da terra. É como se fosse uma cidade ou um estado ali naquele contexto.
Eles podiam se alargar, eles podiam criar seus animais, podiam fazer tudo, tudo. Mas a tribo de Levi não, vocês vão ter 48 cidades espalhadas dentre a nação de Israel, para vocês habitarem. Mas vocês não vão ter uma herança como os filhos de Israel. Por quê? Salmo 119, 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria a tua palavra. Moisés, ele é bem claro com a tribo de Levi. Vocês não têm parte na herança da terra. Vocês têm parte na herança celestial. Olha o versículo 2. Porque não terá herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. O que é herança? É aquilo que é passado, é o conjunto de bens, de direitos e de obrigações que é passado do pai para o seu filho. Existe aquele ditado, né? A senhora fala muito. Eu nasci, como é que é? Bonita e não herdeira, né? Linda, né? É, né? Humildade, né? Lá em cima. Nasci linda e não herdeira. Por quê? No nosso conceito, o herdeiro tem a vida resolvida, né? Trabalha porque quer. Se quiser fazer uma faculdade, 2, 3, vai fazer. A gente que nasceu pobre, não tem essa opção de fazer o que quer. Tem que fazer o que dá. Agora, quem é herdeiro? Herdeiro de verdade. Não aquele que recebe um trocado aqui. Não. Mas aquele herdeiro mesmo, ele está com a vida resolvida. Ele não precisa batalhar para conquistar. Toda a tribo de Israel precisava ir até Jerusalém, porque eles dependiam do trabalho dos levitas, para que a adoração chegasse ao céu. A responsabilidade que a igreja tem nessa terra é uma responsabilidade sacerdotal, porque a nossa herança não é contada entre os homens, a nossa herança é a presença de Deus. Só tem um povo, só tem um lugar onde a presença de Deus se manifesta, e é na igreja. Só há um lugar onde Deus fala, só há um lugar onde Deus se revela, só há um lugar onde Deus dá direção, só há um lugar onde Deus habita, e esse lugar é a igreja, porque é o seu reino sacerdotal. O povo vinha de todas as terras de Israel, de todas as tribos, e subiam a Jerusalém para quê, irmãos? Para adorar. E quem é que estava lá cuidando de tudo? Quem estava? Quem é que estava lá limpando tudo? Quem é que estava lá nos cânticos? Quem é que estava lá ministrando, separando os cordeiros para o sacrifício, organizando o incenso? Quem estava lá preparando tudo durante 364 dias para ver a presença de Deus? Quem era? Os levitas, os sacerdotes. É por isso que quando aquele teu parente ateu, espírita, macumbeiro, desviado, católico, quando o calo aperta para ele, quem que ele procura? Ele procura o espiritismo? Ele procura o Pai de Santo? Procura? Não. Ora por mim. Porque eu e você temos a presença de Deus. Eu e você temos o reino sacerdotal. Lembra do que Jesus fala? O reino não vem com aparência visível, mas ele está no interior. Ele está no meio de vós. Está entre vocês. Hebreus 9, 16 a 22, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã e sopro, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo
e todos os vasos do ministério e quase todas as tribos, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando é que nós recebemos a herança? É quando tem a morte de alguém. Aí faz inventário, aquela coisa toda, e recebe a sua herança. A herança que a igreja recebeu nos foi dada a partir da morte de Jesus. Quando você vê, irmão, vamos supor que chega alguém aqui com um carro de 2025, é que eu não sei nome de carro, então não tem como eu dar um exemplo, mas um carrão, sei lá, BMW é bom, né? É bom? Como é que é? A irmã Alessandra entende, vai, fala. Aí, esses carros aí. Bonitão, chegou aí. É capaz de um ou outro irmão olhar e falar, é abençoado. Porque olha o exterior, porque olha da forma visível. A pessoa não é mais ou menos abençoada porque ela tem mais ou menos bens materiais. Efésios 1 vai dizer que nós recebemos as bênçãos nas regiões celestiais, por intermédio da eleição e da predestinação que eu e você recebemos. Ou seja, a salvação que nos foi dada é a maior bênção que um ser humano pode ter. E essa bênção, essa herança que foi dada a partir da morte, se existe um novo testamento, teve que ter um novo derramamento de sangue, e esse sangue é sangue puro, esse sangue é sangue santo, esse sangue é sangue inocente. É por isso que existe o evangeliquez, que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, porque por intermédio dele nós temos a herança. Romanos 8,17, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Somos herdeiros de Deus. A nossa herança é superior a qualquer herança. O que nós recebemos é superior a qualquer bem material. É único. É por isso que nós temos que valorizar. É por isso que nós precisamos entender. É por isso que dessa forma o serviço a Deus ele não se torna um fardo. O vir à igreja não se torna um fardo quando entendemos o que recebemos, de quem recebemos, o porquê recebemos. Josué 21:2, o Senhor, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo, o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. O povo, os levitas, eles tinham ainda suas vidas. Eles tinham suas vidas. E quando você pega as 48 cidades, você vai ver que elas estão espalhadas em toda a terra de Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque o corpo de Cristo ele não é uma denominação. O corpo de Cristo é uma comunidade de servos e servas do Senhor que estão espalhadas em todo o globo terrestre. A igreja está espalhada em toda a terra. É por isso que existe uma unidade. Efésios 4 vai mostrar sobre isso. A igreja ela é chamada para proclamar o reino de Deus. E a manifestação de Deus vai ser fruto dessa proclamação. A igreja é chamada para anunciar Cristo nos 4 cantos dessa terra. Verso 5 de Deuteronômio 18, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias, e quando vier um levita de alguma das tuas portas de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. A herança dos levitas não é a terra, a herança dos levitas é o Senhor.
O sustento dos levitas é Deus que provê. Quem sustenta a igreja é Deus, irmão. Quem sustenta o povo dele é ele mesmo, não são homens. Não, mas eu tenho uma oferta gorda, uma contribuição, dízimo. Eu tenho aqui, olha, eu deixei a igreja ficar nesse espaço aqui. Eu cedi esse espaço para a igreja. Não, irmão, quem providenciou foi Deus. Quem sustentou foi Deus. Quem enviou foi Deus. Esse púlpito aqui, que inclusive não desembolsamos R$1, nos deram um belo dia. Eu conversando com a minha esposa, falei, poxa, a gente podia ver um púlpito para a igreja. Fui ver, é muito caro, não tem dinheiro para isso. Deixa para lá. Nem oramos, né? Nada, do nada. Pastor, o que foi? Tem um púlpito ali para a igreja. É Deus que manda, irmão. Podia ser um irmão da igreja que deu, assim como outras coisas aqui foram os irmãos que deram, mas não foram vocês que deram. Foi o Espírito Santo que moveu vocês para trazer para cá, porque quem sustenta é Ele. Quando a gente não entende isso, olha o perigo. Quando não entendemos que é o Senhor que sustenta, o que a gente faz? Campanha, corrente. Começa a persuadir o povo para dar. E a gente mercantiliza a igreja. Faz da igreja um comércio. Inclusive, uma vez eu ouvi um pastor falando, se campanha fosse bom, político não fazia. Aí mercantilizam a igreja. Tem uma igreja que está abrindo ali agora, que eles colocaram assim, olha, Deus nos deu esse espaço, por isso estamos entrando em campanha. Eu falei, ué, não foi Deus que deu? Por que eu tenho que persuadir o povo a dar dinheiro? Por que eu tenho que obrigar o povo a dar dinheiro? Por que eu tenho que ficar infernizando a vida do povo? É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Não, irmãos, Ele deu, Ele proveu, Ele vai sustentar, Ele vai manter, Ele vai guiar, porque a obra quem faz é Ele, é por Ele e é para Ele que são todas as coisas. Ele sustenta, irmãos. Ele provê, aleluia. A tribo de Levi foi chamada para servir o Senhor, mas não foi um dia, não foi 2 dias, foi todos os dias. É o verso 5. Porque o Senhor te escolheu de todas as tribos. Para quê? Para que assistas a servir ao nome do Senhor. Não tem um prazo. Não é no domingo. Servir a Deus no domingo lá na igreja, na segunda na oração, na quarta. Não, são todos os dias. O pastor está falando que tem que vir para a igreja, para o espaço, para a congregação todos os dias. Não, não. Eu estou dizendo que a tua vida tem que ser um sacerdócio diário. A tua vida tem que ser a manifestação de Deus diariamente. É por isso que a gente inicia o dia com oração. A gente inicia o dia com um devocional. A gente inicia o dia louvando, adorando e bendizendo o nome daquele que vive e que reina para sempre. Aonde você for, irmão, aonde você estiver, o sacerdócio vai contigo. E servir no nome do Senhor, verso 7, o seu Deus, como todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. O verso 6 agora. E quando vier um levita de alguma das suas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, aonde o levita estiver, ele é um levita. Aonde ele estiver, ele é um adorador. Aonde ele estiver, é um sacerdócio. Aonde você estiver, irmão, é no trabalho, você é um sacerdote. Se você está em casa, é um sacerdote. Se você está com a sua família, você é um sacerdote. Se você está na congregação, é um sacerdote. Se você está pregando, é um sacerdote. Se você está sentado aí, é um sacerdote. O que você tem, aquilo que Deus te deu, é maior do que tudo. É a maior de todas as heranças. É uma herança eterna. É uma herança incorruptível. É uma herança impagável. É uma herança eterna, irmãos. Aleluia, Jesus. É único, irmãos. É majestoso. É glorioso. A herança que tu tem é maior do que o teu patrimônio.
é maior do que o patrimônio de toda a tua família, é maior do que todo o patrimônio dessa terra. Pode juntar os PIBs de todas as nações, não dá 1% da herança que a igreja tem. E essa herança é o próprio Deus, irmãos. A nossa herança é o Senhor. Quem é o Senhor? E nós estamos pregando sobre os atributos de Deus. Ele é o onipotente, é o onipresente, é o onisciente. Ele é o misericordioso, o gracioso, é o Deus que é amor, o Deus que se ira, o Deus que é santo, o Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é a nossa herança. Eu me lembro, a gente era de uma igreja, um irmãozinho empolgado. Sabe aquele irmão empolgado, irmão Everaldo? Empolgado. Ficava lá atrás. A igreja era comprida, né? Era mais estreita, mais comprida. Ele ficava lá e estava no louvor, todo mundo louvando. Aí do nada, ele já faleceu, né? Ele levantava assim: eu sou milionário, papai. O irmão tinha um dinheiro. Pobre toda a vida. Mas ele entendeu o que ele tinha. Ele entendeu o que ele tinha. Eu sou milionário. Nós somos. Porque a nossa herança não é contada nessa terra. A nossa herança não é contada dentre os homens. A nossa herança é o Senhor. A herança da igreja é o Senhor. Ou seja, a satisfação do cristão precisa estar exclusivamente em Deus. Enquanto só estiver plenamente feliz e satisfeito quando algo acontece como você quer, consegue conquistar seus objetivos com êxito. Quando tudo estiver bem, sinto dizer, mas você não tem o Senhor como herança. E se Ele não é herança, você está em idolatria. Arrependa-se hoje, lembrando que você é um reino sacerdotal. A sua vida é para Ele e Ele te satisfaz. Amém, irmãos? É a herança que eu e você temos. É Jesus, é o Senhor, o nosso Deus. Amém?